Boa noite, amado, graça e paz, Igreja do Avivamento. Que bom estar aqui com vocês essa noite, fazendo essa live. Nós temos recebido de Deus algo especial e gostaríamos de compartilhar com vocês. Você, nosso amado irmão, você, nosso amado amigo que nos ouve nesta noite, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós, amém? Hoje a gente está com um coração um pouco meio pesado, né? E a gente perdeu um amigo, um colega de trabalho para o coronavírus. E nós queremos aqui, né, prestar nossa solidariedade aos seus familiares e pedir a Deus nossas orações, né, que Deus conforte o coração dos familiares. E a vida, né, continua, nós temos que ser fortes nesses momentos. Eu gostaria de estar iniciando essa live, né, com uma oração, antes da gente estar compartilhando um texto que Deus colocou no nosso coração, um texto ao qual nós vamos estar trabalhando, amém? Então você que está aí na sua casa, no conforto do seu lar, com o seu familiar, abaixe sua cabeça, nós vamos estar orando, colocando esses momentos que vamos passar aqui na presença do Senhor. Eu creio que o Senhor tem algo especial para os nossos corações e que Deus possa estar falando no coração de vocês, amém? Oremos. Ó grandíssimo Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor Deus, nos preparando, Senhor Deus, para compartilhar, Senhor Deus, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, ó Pai, uma palavra, Senhor Deus, que o Senhor tem trabalhado ao nosso coração nesses últimos dias. Ó Senhor Deus, nós cremos que o Senhor tem grandes coisas, ó Pai, para o teu povo, Senhor Deus, para, Senhor Deus, a tua igreja, e nós, ó Senhor Deus, te pedimos, ó Senhor Deus, venha, ó Pai, trabalhar, Senhor Deus, as nossas vidas, venha trabalhar as nossas mentes, ó Pai, prepara, Senhor Deus, para o momento que o Senhor tem para a tua igreja, que nós não possamos, ó Senhor Deus, desviar a nossa atenção, Senhor Deus, diante dos acontecimentos, mas que nós possamos, ó Senhor Deus, confiar em Ti e saber que o Senhor é o nosso Deus e que está conosco, independente da situação. Ó Pai, ministra os nossos corações, é o que nós te pedimos, ó Senhor Deus, neste momento, em nome de Jesus. Amém. 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 É isso aí, meu amado. Como diz o Salmo, né? O Salmo 30, no verso 5, lá no finalzinho, né? Diz que à noite pode vir um choro, mas amanhã vem alegria. Que nós possamos, apesar, né, de toda dificuldade, de todo momento que nós estamos passando, lembrar das palavras do Senhor, buscar conforto na palavra do Senhor. A noite, por mais longa que seja, o dia sempre raia, um dia após dia. E essa noite, meu amado, ela está passando. E virá um dia onde o sol brilhará e vai trazer as promessas de Deus para um novo momento na nossa vida, um novo momento na nossa nação. Amém? O texto que eu escolhi para compartilhar com vocês hoje é um texto bastante conhecido do apóstolo Paulo, quando ele fala para Roma, para a igreja em Roma, Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Eu gosto muito desse texto porque é um desafio para nós, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Amém? Então vamos ler? Romanos capítulo 12, versos 1 e 2 diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, o nosso culto espiritual. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? O que chama a atenção de vocês nesta noite é essa parte do verso 2 que diz o seguinte: mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. É interessante, o que me chamou muita atenção nesse texto, que Paulo começa logo usando, o termo rogo-vos. E se tratando, de uma epístola, uma carta, podia ter começado, meus amados irmãos, podia ter começado de uma outra forma mais simpática, mas a gente vê que é um apelo veemente de Paulo à igreja que estava em Roma. E que apelo é esse? É um apelo para que a igreja ela não se esqueça dos princípios que foram ensinados, da palavra, das promessas, do nosso Senhor Jesus Cristo. E para a gente entender por que Paulo é tão veemente assim, nós precisamos contextualizar aquele momento. Roma se tornava a capital do Império, no século I a.C., e estava sob o governo, o comando de César Augusto. E quer dizer, Roma ela estava numa posição bem elevada em relação às outras cidades ali daquela área do Mediterrâneo. E chegava a ter uma população mais ou menos, naquela época, de 1.200.000 pessoas. É muita gente. E a economia ia bem, era um império próspero, onde o comércio proporcionava as riquezas com a venda, e era negociado ali pedras preciosas, tecidos, inclusive escravos. Então é um movimento no comércio, na economia, e ia tudo bem. A religião se baseava na mitologia grega e tinha como Deus supremo, Deus maior, Zeus. E nessa mistura entre religião e política, os seus imperadores, eles eram considerados também deuses. Mas o que nos chama a atenção e que tem a ver com o que a gente vai falar hoje é como era a conduta de vida do povo de Roma. O povo de Roma era um povo que vivia muito bem na luxúria, na riqueza, mas também vivia para a igreja que estava ali. Aquela igreja que era formada, onde congregavam gentios, judeus e alguns irmãos que vieram oriundo da igreja primitiva, os primeiros. E Paulo se preocupa com a condição, condição que a igreja vivia, num ambiente altamente contaminante, um ambiente altamente nocivo à vida espiritual da igreja. E a gente vê que tem no grego, no original, esse verbo rógavos, ele no original é parakaloe, ou seja, é uma expressão usada para mostrar súplica, grito, algo que vem da alma, do seu interior. E Paulo realmente, ele busca lá no seu interior e diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Ou seja, nós vemos a preocupação de Paulo, sabe por quê? Porque Paulo sabia que toda ou qualquer transformação, ela começa na nossa mente.
ela começa na nossa mente. E o ambiente, naquele exato momento, para a igreja, era um ambiente que poderia desvirtuar a igreja dos ensinamentos de Cristo Jesus. Por isso que ele diz, né, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. E mais à frente ele diz assim, não tome formas desse mundo, ou seja, não tome formas de Roma, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É isso que Deus quer fazer conosco, é isso que Deus quer de nós, que nós não venhamos nos moldar ao que o mundo tem nos ensinado, mas que Deus quer que nessa renovação de mente nós possamos servir a Ele da melhor forma e da forma mais conveniente possível. Eu trouxe aqui um livro, né? Vamos beber da fonte. Eu gosto muito da Joyce Meyer, pastora, né? Escritora, premiada, e ela tem um livro chamado, né? Campo de Batalha na Mente. É esse livro aqui. Quem não leu, eu aconselho ler, porque ela traz uma explanação muito boa, que enriquece muito o nosso conhecimento. E logo na introdução, na introdução, né, na página 13, ela diz o seguinte: a mente é o campo de batalha. É uma necessidade vital que alinhemos nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Meu amado, Deus quer isso para você nesta noite. Se você ainda não parou para pensar, para refletir sobre isso, Deus quer que você alinhe os seus pensamentos com o dele. Esse é o processo que demorará tempo e estudo. Você precisa se dedicar a isso. Jamais desista, porque pouco a pouco você vai mudando. Meu amado, Deus trabalha na nossa vida no tempo certo. Então, insista, busque, deixe Deus trabalhar a sua mente. Quanto mais sua mente mudar para melhor, mais sua vida mudará para melhor. Quando começar a ver o bom plano de Deus para você, em sua maneira de pensar, começará a andar neles. Amém? Amém. Amados, nós, nesses últimos dias, fomos bombardeados, ou seja, estamos sendo bombardeados, a nossa mente, com todo tipo de notícias. Notícias ruins, notícias boas. Notícias ruins que geram coisas ruins em nossa mente. E notícias boas que geram coisas, que produzem coisas boas em nossa mente. Existe um texto, né, uma passagem da Palavra de Deus, lá em Gênesis, no capítulo 4, do verso 3 até o verso 7, a gente percebe muito bem isso, quando Deus faz uma advertência a Caim. Lá está escrito o seguinte, Abel, a partir do 4, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim e decaiu-lhe o semblante. Preste atenção. Verso 6. Então disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti
cabe dominá-la. Amados, a nossa mente, ela é poderosa. E o que nós vemos aqui, que o ciúme que passou a existir entre Caim e Abel, né, alimentou a mente de Caim de tal forma que aquele sentimento passou a ser motivo para Caim arquitetar a morte do seu próprio irmão. Então nós vemos que a nossa mente, se ela é alimentada com coisas boas, vai produzir coisas boas. Se ela é alimentada com coisas ruins, ela vai produzir coisas ruins. No caso de Caim, a inveja, da inveja passou para o desejo de matar o seu próprio irmão. Então, meu amado, como você tem alimentado a sua mente? Com que você tem alimentado a sua mente? Qual a informação que tem pesado sobre a sua mente nesse momento que nós estamos vivendo e que Deus tem se revelado maravilhosamente para aqueles que estão com a sua mente aberta para receber de Deus a profecia, para receber de Deus a cura, para receber de Deus livramento? Eu me lembro que no início dessa quarentena, e nós nos reunimos para saber como que nós faríamos com relação à igreja, os trabalhos e aquela preocupação. E olha só como é que Deus faz as coisas. Logo no início nós tivemos em Petrópolis aquele congresso de libertação, e Deus fez a coisa de tal forma, tão maravilhosa, que muita gente que estava impedida de ir por questões financeiras ou sem questão de trabalho, tiveram acesso àquelas ministrações. A princípio aquele congresso estava limitado por questões de vagas, e um número muito maior de pessoas foram abençoadas com as ministrações, com o louvor. Logo em seguida, vem o nosso presidente e convoca a nação para um jejum em favor do nosso país, em favor do momento que nós estamos passando, em favor daquilo que Deus quer fazer sobre a nossa nação. Mais à frente, nós comemorávamos a Páscoa e ficamos alegres em receber um post onde havia uma programação onde o presidente convocou todos os principais líderes religiosos da nação para comemorarem a Páscoa juntas. E nós ficamos ali diante da TV, observando e ouvindo vários louvores, várias palavras direcionadas para aquele momento. Nós, no mesmo dia, tivemos uma experiência maravilhosa, onde nós fizemos o nosso culto de domingo à noite, o culto de celebração da Santa Ceia. Era domingo de Páscoa, comemorávamos que Jesus ressuscitou, e nós mesmo à distância, nós podemos provar da presença de Deus nos nossos lares, quando o nosso apóstolo deu um comando que nós deveríamos reunidos ali no nosso lar, na nossa quarentena, preparar o pão, preparar o vinho, que é o suco de uva, e fizéssemos ali também a nossa comunhão com os nossos. Não para por aí, meu amado. Nós tivemos lives edificadoras, onde Deus usou os nossos irmãos para falar aos nossos corações, e nós tivemos também coisa maravilhosa que foi o resgate, o Congresso Resgate Nação em Porto Seguro. Também foi online, ou seja, muita gente estava impedida de ir, e de repente nós tivemos acesso. Às 10 da manhã, ministração. Às 20 horas, ministração, louvor, adoração, palavra profética, meu amado. E
Sábado passado, a televisão lá em casa ficou ligada 12 horas. 12 horas com o projeto Descende. Nós ficamos ouvindo vários líderes, né? Várias pessoas envolvidas com missões, vários louvores foram cantados. Foram 12 horas de adoração e de palavra. Meu amado, Deus, Ele está trabalhando a mente da sua igreja nesse período. O grande problema é que nem todos estão alinhados com o propósito de Deus para depois que nós passarmos essa quarentena. E Deus tem falado no meu coração que Ele tem algo tremendo e Ele tem confirmado isso através da sua palavra, usando, né, servos dele, pessoas sérias, pessoas que vivem para o serviço, para a honra e glória de Deus. E Deus tem falado que Ele tem algo tremendo para realizar sobre a nossa nação e que a igreja, ela vai ser o ponto-chave para que isso aconteça em nossa nação. Eu não sei com que você tem alinhado o seu pensamento, mas eu convoco a você, se você ainda não parou para pensar, para avaliar o que Deus está fazendo no meio de nós nesse período, Deus tem coisas tremendas. Alinhe o seu pensamento com Ele. Tem um outro texto que eu gostaria de compartilhar com vocês. É Números. Números capítulo 11, do verso 1 ao 5, que diz assim: queixou-se o povo de sua sorte ao ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu a extremidade do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou naquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. Verso 4. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará comer e beber? Verso 5. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Meu amado, olha só como que a nossa mente ela pode ser influenciada por murmuradores. O texto fala, no verso 4, do populacho, ou seja, pessoas que saíram com o povo do Egito, mas não estavam alinhadas com os propósitos de Deus. E começaram a interferir, ou seja, semear no meio do povo o desejo das coisas do Egito. O povo saiu do Egito, estava no deserto, foi liberto fisicamente, mas a sua mente, a mente deles, estavam cativas ainda ao Egito. Libertos fisicamente, mas a mente não estavam renovadas. A mente deles ainda estava presa ao Egito. Por isso que eles ainda, mesmo presenciando a glória de Deus, mesmo presenciando, né, o poder de Deus, eles continuavam a desejar a condição do Egito, a condição de escravo por causa de comida. Meu amado, a nossa mente, ela tem que ser trabalhada. Não trabalhada por nós, mas trabalhada pelo Espírito Santo, trabalhada pelo Senhor. Nós temos que aprender
a alinhar os nossos pensamentos com os projetos do Senhor. Rapidamente eu gostaria de falar sobre uma pesquisa, né, um trabalho que foi feito. Tem um documentário chamado Mente, né, é uma série, na verdade, e eles pegaram uma massa de bolo, a mesma massa, fizeram um bolo, separaram a massa, fizeram um bolo com os mesmos ingredientes, mesma temperatura de forno, mesmo forno, e fizeram 2 bolos. E confeitaram. Um bolo eles colocaram um valor maior, e o outro colocaram um valor menor, preço dos 2. E as pessoas que passavam, eles convidavam para que elas se achegassem ali e provassem dos 2 e dessem opinião qual era o melhor. E as pessoas unanimemente falaram que o bolo com um preço maior, o bolo, entre aspas, mais caro, tinha um sabor melhor. E o mais interessante é que teve uma senhora que foi além, disse que a massa era mais fofa do que do outro bolo que tinha um preço menor. Como isso pode ser se é o mesmo bolo, a mesma massa? Meu amado, isso vem provar, né, que a nossa mente, ela é muito fragilizada e facilmente manipulada. Nosso cérebro, nossa mente, o que pensamos é altamente sugestionável. Ou seja, só porque tinha um valor mais caro, era melhor do que o outro. Mas na verdade era o mesmo bolo, a mesma massa, feita pela mesma pessoa, nas mesmas condições. Então nós vemos como que a nossa mente é sugestionável. E o nosso inimigo, ele sabe disso. Ele sabe disso. Há um texto, né, também muito conhecido de todos nós, lá de Lucas, capítulo 4, sobre a tentação de Jesus. Diz o seguinte: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Agora, meu amado, você preste atenção. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês que durante esse período no deserto, Jesus desenvolveu 3 mentes, 3 mentalidades. A primeira mentalidade que Jesus desenvolveu foi a mente faminta pela palavra. Se nós formos olhar, o texto fala que depois desses 40 dias, Jesus teve fome. E aí, o texto, no verso 3, diz o seguinte: disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Olha a sugestão que o diabo estava tentando colocar na mente de Jesus. Mas Jesus, durante aqueles 40 dias no deserto, jejuando, Jesus, ele tinha desenvolvido a mente faminta não pelo pão, mas pela palavra. E aí ele responde ao diabo: está escrito, não só de pão viverá o homem. Ou seja, mas de toda a palavra que vem de Deus. Amados, nós temos que moldar a nossa mente, nós temos que transformar a nossa mente para termos essa mesma mente que Jesus teve quando estava jejuando 40 dias no deserto, uma mente faminta pela palavra de Deus. Uma mente faminta pela palavra de Deus.
que a palavra de Deus é a única forma que nós temos para transformar a nossa mente, para mudar a nossa mente. E eu continuo perguntando, qual o alimento que você tem dado à sua mente? Precisamos ter a mente faminta pela palavra de Deus. Continuando, a outra mente que Jesus desenvolveu quando estava no deserto, jejuando, é a mente de adorador. Diz assim, verso 5, e levando-o, mostrou-lhe no monte todo o reino do mundo. Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória deste reino, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem quiser. Aí Jesus responde. Não, no verso 7, né? Portanto, o diabo continuando a influenciar a mente de Jesus, se prostrado me adorares, toda será tua. E olha o que Jesus responde. Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Meu amado, nós precisamos desenvolver a mente de adoradores. Jesus responde para o diabo, adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Ou seja, nós precisamos ter uma mente de adorador. Nós temos que transformar a nossa mente. Nós não podemos nos conformar com esse século, mas transformar a nossa mente para a mente de adorador. Continuando ainda no texto, a terceira mente que Jesus desenvolveu no deserto diz o seguinte: então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo no templo e disse: se és filho de Deus, atira daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão na sua mão, para não tropeçarem em alguma pedra. Respondeu Jesus, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Mente de fidelidade. Fidelidade à palavra de Deus. Fidelidade àquilo que Deus tem passado para nós. Nosso Deus, Ele não vai mudar. E o diabo tentando influenciar a mente de Jesus, contando uma história na interpretação dele, achando que Jesus ia ceder, mas Jesus tinha desenvolvido uma mente de fidelidade. Eu sou fiel ao meu Deus, e o meu Deus é fiel a mim. Eu não preciso provar nada. Meu amado, nós precisamos desenvolver essas mentes, uma mente de sede pela palavra de Deus, uma mente de adorador e uma mente de fidelidade, amados. Eu continuo perguntando, você tem alimentado a sua mente com o quê? Como você tem renovado a sua mente, irmão? Nós estamos chegando, ao final dessa palavra, porque nós temos um compromisso ainda, uma outra live, que a gente vai não participar diretamente, mas ouvindo. Mas eu gostaria de deixar 2 textos para você nesta noite, e espero que esses textos ajudem a você a parar e refletir durante esse período de quarentena, como Deus quer que você se prepare para receber dele algo especial que está por vir. Deus quer que você ocupe a sua mente, não com coisas ruins, mas com coisas boas, não com coisas que vão gerar o pecado na sua vida, mas coisas que vão gerar autoridade, que vão gerar santidade,
que vão gerar o poder de Deus se manifestar na sua vida. Filipenses 4:9 diz o seguinte: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, presta atenção, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Continuando, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é virtude, e se há algum louvor nisso, pensai. Em que você está pensando, meu amado, nesse momento? Está preocupado com o jornal? Está preocupado com outras coisas? Meu amado, tudo que é bom está na palavra de Deus. E é nessa palavra que nós temos que firmar o nosso pensamento. Para finalizar, Jeremias 17:10. Jeremias 17:10. E isso é para você, meu amado. Fechando essa palavra, diz lá o texto: eu sou o Senhor que sondo o coração e examino a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Amém? É o Senhor que está falando contigo nesta noite, meu amado. Ele está dizendo que Ele sonda o seu coração. Ele está dizendo que Ele examina a sua mente para recompensar a você de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Amados, essa era a preocupação de Paulo com a igreja que se reunia em Roma. Que ela não se contaminasse com a luxúria, não se contaminasse com o pecado, que ela renovasse a sua mente, que ela não se moldasse àquelas práticas. Roma era uma cidade badalada na época e poderia corromper qualquer um, o coração de qualquer um facilmente. Paulo sabia desse perigo e ele, nessa epístola, ele exorta, ele fala veementemente, ele vai lá no profundo da sua alma para exortar, para que a igreja, ela transformasse o pensamento dela. E é isso que Deus quer. Deus, Ele está trabalhando nesses dias os nossos pensamentos. Ele quer que nós venhamos alinhar os nossos pensamentos aos seus projetos. Deus tinha um grande projeto para o povo dele. Quando Deus começou esse projeto e chamou Moisés, levantou Moisés para retirar o povo. Deus tinha um grande projeto, mas o povo não estava alinhado com esse projeto. E quando alguém, no meio da multidão, começou a reclamar, eles tiveram a sua mente, que estava cativa ao Egito, manifestar nas suas emoções. E eles desejaram as coisas do Egito, ao invés das coisas que Deus tinha para oferecer a eles. E eu estou dizendo, Deus tem muito para oferecer a nós. Talvez essa noite seja longa, nós estamos vivendo uma noite longa, mas como diz o Salmo 30, no verso 5, amanhã, pela manhã, vem a alegria. E eu creio que Deus fará grandes coisas na nossa nação,
na nossa vida, na nossa cidade, na nossa igreja, mas precisamos estar alinhados com os seus propósitos. Precisamos estar alinhados com o nosso apóstolo Lélio. Que você receba essa mensagem nesta noite e que você medite nessa palavra, que essa palavra transforme a sua mente em nome de Jesus. Amém. Nós estamos encerrando, já tem alguns minutinhos aqui. Eu até falei aqui na nossa ministração, foi algo tremendo, muito bom. E a igreja curtiu pelas fotos que foram publicadas, né, no Face. Cada pessoa usou sua criatividade, cada pessoa usou o talento, o dom, o que tinha em casa e prepararam as mesas bonitas, né? Ficou uma coisa muito legal e nós gostaríamos de repetir isso. Eu peço aqui a permissão do nosso apóstolo, né? Para a gente repetir isso, que você prepare lá seu suco de uva, o seu pão, que você faça uma mesa bonita, com fruta, com flores, que você viva o clima da Santa Ceia. Que a gente possa, em comunhão, nessa quarentena, estar com os nossos queridos, relembrando, né, esse memorial, fazendo esse memorial, melhor dizendo, né, ao nosso libertador. Lembrar que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz não foi em vão, ele ressuscitou. E nós fazemos isso em memória dele, para que nossas mentes não fiquem cauterizadas, mas que nossas mentes fiquem vivas e nelas gravadas que o nosso Senhor nos libertou em nome de Jesus. Então, nesse domingo, nós teremos um culto online, onde nós estaremos celebrando a Santa Ceia e que você possa compartilhar da mesma forma que nós fizemos na outra vez. Você faça a sua celebração em casa. Meu amado, uma boa noite, graça e paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?